Fala pessoal, eu sou o professor Rodolfo, estamos aqui para mais uma aulinha do PISME para vocês, tá? Se você tiver interesse nesse curso, não deixe de entrar em contato pelo telefone abaixo, na descrição, entre em contato com o pessoal, não deixe de seguir o canal Quadro Livre, certo? Ativa o sininho e deixe seu like nesse vídeo, certo? Vamos para a aula. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a parte de transformações da matéria, tá? E propriedades da matéria. Então, dentro dessas transformações dos materiais, a gente tem alguns fenômenos. A gente começa falando um pouquinho de fenômeno físico. Os fenômenos físicos, eles são aqueles que não alteram as propriedades do material, tá? Por exemplo, a água sólida virando água líquida. Quando você pega, por exemplo, o gelo e deixa ele derreter, ele não deixou de ser água. Assim como você coloca a água na forminha de gelo e coloca no freezer, tá? Ela também continua sendo água. A diferença é que num momento eles estão no estado sólido e no outro aquela água se encontra no estado líquido, tá? Mas as propriedades elas continuam sendo as mesmas. Então a gente fala que essa reação ela é reversível, tá? Então isso acontece porque as propriedades dos materiais elas não são alteradas. Nós temos também os fenômenos químicos. Tá? Fenômenos químicos são aqueles que alteram as propriedades do material. Por exemplo, uma reação química, carbono sólido mais oxigênio virando CO2. Essa reação você não consegue reverter. Imagina que você pegou um ovo cru e cozinhou, certo? Ele não deixou de ser ovo, mas você não consegue pegar aquele ovo cozido e fazer ele ficar cru novamente. Então, esse fenômeno, a partir do momento que você altera a propriedade do material, tá? Você não consegue reverter, é chamado de fenômeno químico. A gente tem os fenômenos nucleares, tá? Esse daqui a gente estuda de uma forma mais específica dentro de uma parte da química chamada cinética radioativa, tá? Mas é importante a gente entender o seguinte, nos fenômenos nucleares, tá? Até os átomos eles são alterados, nem mesmo esses átomos eles se conservam e eles mudam de identidade, eles se transformam em outra coisa. Por exemplo, aqui a gente tem o polônio emitindo uma partícula alfa e se tornando chumbo. Então observa que ele perdeu a identidade dele, a gente chama isso de fenômeno nuclear. Então essas são as transformações dos materiais, fenômenos físicos, fenômenos químicos e através dos fenômenos nucleares. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades da matéria. Propriedades da matéria. Propriedades gerais da matéria. Massa, volume, extensão, impenetrabilidade, compressibilidade. O que isso quer dizer? Propriedade geral da matéria é aquela propriedade onde é igual para todo mundo. 1 kg de chumbo é igual a 1 kg de algodão? Você pensando em massa, sim. Você colocar 1 kg de chumbo na balança, ela vai mostrar lá 1 kg. Você colocar 1 kg de algodão na balança, ele vai mostrar 1 kg, porque a massa ela é igual para todo mundo. Mas e o volume? Vamos pensar no volume. Se você pegar 1 litro de água, é igual a 1 litro de leite. 1 litro é 1 litro. Tá? Então, os volumes eles são iguais. Então, aquilo que se aplica de uma mesma forma para toda a matéria é chamada de propriedade geral. Extensão. 1 metro de corda é igual a 1 metro de fita? Sim, 1 metro é 1 metro. Tá? Impenetrabilidade, né? A física fala que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, né? Serve para toda a matéria, né? Compressibilidade, a princípio toda a matéria é compressível, pode ser muito, pode ser pouco, tá? Não importa, mas toda a matéria é compressível. Então, são propriedades que se aplicam a todos os materiais, tá? Aqui nós temos propriedades específicas. As propriedades específicas da matéria são aquelas propriedades onde praticamente as matérias, todas as matérias têm, mas elas são identidades da matéria, elas são diferentes para todo mundo. Tá? Como assim? Densidade. Toda matéria tem uma densidade, só que a densidade ela é diferente para cada uma delas. Tá? A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, mas a do óleo é diferente, a do álcool é diferente, a da gasolina é diferente. Tá? Então, é uma propriedade específica, porque é uma característica, né? A ponto de fusão, né? Temperatura de fusão, de ebulição é a mesma coisa. Tá? O álcool ele tem um ponto de ebulição de 78,3 graus Celsius.
A água tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius, tá? Pensando numa pressão de 1 atm. Então, todo mundo tem a temperatura de ebulição, porém, cada uma tem a sua. Então, a gente tem lá densidade, ponto de fusão e ebulição, solubilidade, né? Cada material ele acaba sendo solúvel, não solúvel de forma específica, tá? Então, isso daí é específico, certo? Aqui nós temos propriedades organolépticas. Vamos trabalhar mais ou menos separado aqui, organoléptica e funcional. Propriedades organolépticas são aquelas propriedades que a gente utiliza os sentidos para identificar. Por exemplo, brilho, cor, a gente usa visão, odor, olfato, sabor, paladar. Então a gente usa os sentidos para identificar. Só que é uma coisa mais geral. Quando eu falo em sabor, eu não estou falando qual o sabor, eu estou sentindo o sabor de alguma coisa. Isso é uma propriedade organoléptica, tá? Quando eu falo de propriedades funcionais, é como se fosse uma propriedade específica dentro das organolépticas, porque daí você vai com mais detalhe dentro daquela estrutura. Então, olha só, acidez. Quando eu falo que uma coisa é ácida, uma coisa é azeda, ela é azeda porque quem caracteriza aquilo é um ácido. Então, eu estou falando de uma função inorgânica conhecida como função ácido, tá? Uma coisa é amarga, tem sabor amargo por causa de uma base, tem sabor salgado por causa de um sal. Então aqui a gente já está especificando, essas propriedades elas são chamadas funcionais porque elas são referentes a uma função, tá? Dentro da química, nesse caso eu dei exemplos de funções inorgânicas, tá? E aqui a gente tem propriedades intensivas e extensivas. São propriedades, assim, são pouco trabalhadas, são pouco faladas, mas é importante a gente entender a diferença delas. O que é uma propriedade extensiva? Vou começar pela extensiva. A propriedade extensiva é aquela que o tamanho da amostra altera a sua propriedade. Por exemplo, massa. Se eu pegar, sei lá, um pedaço de madeira e colocar numa balança, ele vai me dar uma massa de 200 gramas. Se eu pegar 2 pedaços iguais, ele vai me dar 400 gramas. Ou seja, se eu for aumentando o número de pedaços de madeira, a massa ela vai aumentando também. Por quê? Porque o tamanho da amostra influencia. Isso é uma propriedade extensiva, a extensão, a quantidade influencia, tá? Propriedades intensivas são aquelas que independem do tamanho da amostra. Por exemplo, densidade. Se você pegar 1 litro de água e for analisar a densidade, considerando água pura, 1 atm, ela vai te dar lá 1 grama por centímetro cúbico. Tá? Se você, dentro daquela amostra de 1 litro, você fala assim, vou pegar 10 ml e vou medir a densidade, ela vai te dar o mesmo 1 grama por centímetro cúbico. Então, o tamanho da amostra não interfere no valor da densidade. Então, isso daí é chamada de propriedade intensiva. Tá? A água entra em ebulição a 100 graus. Não importa se, teoricamente, eu tenho 100 ml ou se eu tenho 1 litro. Né? A questão é o tempo que, de repente, demora para isso acontecer. Mas, pensando na propriedade ali, é o mesmo ponto. Então, propriedades intensivas, o tamanho da amostra não interfere naquela propriedade. Propriedades extensivas, ela já vai interferir. Tá? Então, essa foi a nossa aula sobre transformações dos materiais e propriedades da matéria. Tá? Se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, curte a próxima aula. Até mais!